o enemigo interno. Iyo o Senhor esquadrinho o curacao e provo a mente para dar a cada ako merece segundo as suas obras. Depois de uma táctica militar e lógica, as muralhas de Jericho caíram. Israel entrou na cidade e a arrasou. Vitória de Quem de Elohim, já que Israel entina pouco a ver com isso. Depois de uma tática militar ponderada, ay vence. Derrota de Quem do povo de Israel, pois não contavam com Elohim. Quando finalmente perguntaram a Elohim, a resposta foi contundente: Israel pecou e não será mais capaz de vencer seus inimigos. Como podemos recuperar a favor divino? A causa da derrota, consternado e de luto, descumprindo o transgressor, o pecado de Aca, vitorioso novamente. A causa da derrota, Israel pecou e ate cobriu a minha aliança que eles ordenei, e eles também pegaram do anatema e ate roubaram, mentiram e ate o mentiveram entre seus pertences. Após o relatório favorável dos espiões enviados a Jericho, Josué consultou a Elohim e recebeu de ele a estratégia para a captura da cidade. Se depois de receber o relatório dos espiões enviados a Ai, Josué tivesse feito o mesmo, a morte de 36 pessoas teria sido evitada. Mas qual foi a verdadeira razão para a derrota? O qual teria sido a razão pela qual Elohim teria dito a Josué para não atacar Ai? Elohim tinha visto que Israel pecou em nenhum lugar da Bíblia pecado é descrito com tantas nuances. Quebraram-se, também roubaram, eles mentiram, salvo. Observe a plural, o pecado foi cometido por homem, mas Elohim responsabilizou todas as pessoas. Eles quebraram a aliança. O pecado teve que ser cortado pela raiz para restaurá-lo. Consternados e afligidos, e disse Josué a Senhor Yod-Heh-Waw-Heh, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amoreus, a fim de que nos destruíssem? E eu gostaria que tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Josué e os anciãos ficaram consternados com a derrota de Ai, e mostraram isso como sinais claros de luto. Josué então reage com uma bira semelhante à reação repetida de Israel durante a peregrinação de 40 anos, porque você nos trouxe, e eu gostaria que tivéssemos ficado. No entanto, o espírito de Josué não era o mesmo dos israelitas do deserto. Sua queixa não foi motivada por seu desapontamento, mas pelo medo de que o nome de Elohim fosse desonrado entre os gentios. Ele viu claramente que o caráter de Elohim seria interpretado pelos incrédulos a medida que seu povo agisse. Hoje continuamos a ser testemunhas de Elohim no mundo. Que grande responsabilidade! Descobrindo o transgressor. Portanto, amanhã vos chegareis por meio de vossas tribos, e a tribo que o Senhor tomar se aproximará para suas famílias, e a família que o Senhor toma verá por suas casas, e a casa que o Senhor tomar se aproximará pelos homens. Para remover o pecado corporativo, a culpa de todas as pessoas, o pecador tinha que ser eliminado. Ele não seria perdoado se se arrependesse. Sim, é claro, mas Aca não mostrou nenhum sinal de arrependimento sincero e teve muitas oportunidades para fazê-lo. O processo de investigação foi anunciado e adiado para o dia seguinte. Acá-calo. A tribo de Judá foi escolhida. Acá-calo. A família de Sera foi escolhida. Acá-calo. O líder Sabdi foi escolhido. Acá-calo. Acá foi escolhido. Acá-calo.
refletindo a bondade e o amor divinos, Josué pediu a Aca que o confesasse seu pecado. O caso de Aca foi perdido, ele confessou, mas não pediu perdão. No entanto, Elohim corou pela dureza de seu coração, demonstrada em cada chamado que ele fez ao arrependimento. O pecado de Aca. Vi nos despojos un lindo manto babilónico, 200 moedas de plata e una vara de oro pesando medio kilo. Ellos me deslumbraram e yo me apropié deles. Então eu os escondi en un buraco que cabía no medio da minha barraca. A plata também está lá, por baixo de tudo. Josué pediu a Aca que desse gloria a Elohim e confessasse seu pecado. Era sua última chance. Se ao confessar ele tivesse pedido perdão, mas ele não o fez e não houve perdão para ele. Como Eva Aca viu, desejou e tomou e seu pecado afetou muitos. Como Ananias e Safira, Aca tirou do anatema que foi dedicada a Elohim e pagou por ela. As decisões que Aca tomou em Jerico foram diametralmente opostas às de Raabe. Raabe escondiu os espiões no telhado. Agiu com bondade para com Israel. Favoreceu a vitória por sua fé. Fez uma aliança com Israel. Poupou sua vida e a de sua família. Aca escondeu o saque no chão. Trouxe problemas para Israel. Causou derrota por suas obras. Quebrou a aliança de Israel. Murió com sua família. Victorioso novamente. Yod-Hei Waw-Hei disse a Josué, não tenha medo nem se espante, leve todos os homens de guerra com você, levante-se e suba, e ai, eis que entreguei em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Assim como Jerico, Elohim forneceu a Josué a estratégia para obter a vitória sobre Ai. Durante a noite, uma emboscada foi montada atrás da cidade. Nas primeiras horas da manhã, o exército se aproximou de Ai e fingiu fugir novamente diante deles. Quando Moisés ergueu sua vara a obter a vitória sobre os Amalequitas, por ordem de Elohim, Josué ergueu sua lança, provavelmente uma espada de foice usada pelos egípcios, e asegurou no alto até ser completamente vitorioso. Elohim estava mais uma vez dando vitória ao seu povo, o Vale de Acor, onde Aca e sua família foram executados, abriu a porta para a vitória, uma porta de esperança. Quando acitamos por fé o perdão divino, Elohim sepulta nosso pecado em Acor e abre a porta de esperança para nós. A influência que a igreja mais deve temer não é a de opositores abertos, impios e blasfemos, mas a de professos membros de Messiah que são inconsistentes. Estes são os que impedem que os vincaus do Elohim de Israel cheguem e estressem e fraqueza a igreja. Uma mancha que não é fácil de remover. O cristianismo não deve ser usado apenas no sábado, exhibido no templo. É para todos os dias da semana e para todos os lugares. Suas exigências devem ser reconhecidas na oficina, no dar nas transações comerciais, como os irmãos e como o mundo.